Bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Clávio Bonfim, sigo ao Senhor aqui na Alemanha e gostaria de compartilhar no dia de hoje mais um trecho do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus com os irmãos. E estou muito feliz porque hoje, depois de tanto tempo que nós tivemos um tempo ruim aqui na Alemanha, hoje finalmente o sol está brilhando lá fora, são mais ou menos 9h30 da manhã e eu levantei muito feliz pelo bom tempo e falei, vou compartilhar novamente um trecho da Palavra de Deus aqui com os irmãos. Dessa vez eu gostaria de compartilhar em Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, que fala o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa a sua primeira pregação em público exatamente com essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Interessante, Jesus começa exatamente falando isso, e durante muito tempo eu não entendia o que significa ser pobre de espírito. Mas quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, ele nos revela a palavra de Deus, ele explica, ele traduz para nós exatamente aquilo que o autor desse livro, que é Deus, está querendo dizer para nós. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui é que feliz é aquele que reconhece que é pobre de espírito, que reconhece que não tem condições de salvar-se, que não é santo o bastante para salvar-se e que precisa de um Salvador. Então, ser pobre de espírito é exatamente reconhecer: eu não tenho condições próprias, eu não tenho justiça própria, eu não tenho santidade própria, eu não tenho boas obras o suficiente para me apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu vivi uma vida justa, eu vivi uma vida santa, eu fui uma pessoa que pratiquei caridades, eu só fiz boas obras. Não, exatamente o contrário. Uma pessoa pobre de espírito reconhece que precisa de um Salvador. Todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, ensinam que o homem pode salvar-se por si mesmo, que basta apenas praticar boas obras. O catolicismo ensina que a gente tem que praticar boas obras, que tem que dar esmola, que tem que praticar caridade. O espiritismo ensina que a gente tem que praticar caridade, que tem que reencarnar e praticar boas obras e sempre evoluir, sempre cada vez que reencarnar, vir de uma maneira melhor, ainda até alcançar o karma. Da mesma maneira também o budismo ensina isso, o hinduísmo ensina isso, tem essa doutrina, ou seja, todas as religiões do mundo, elas ensinam que o homem pode salvar-se por si próprio, simplesmente praticando boas ações, simplesmente sendo bom. O problema é que nós não conseguimos ser 100% santos, ser 100% justos, ser 100% puros, e chega no momento em que nós, se olharmos para nós mesmos, nós vamos ver, nós perceberemos que não somos bons o suficiente para estarmos na presença de um Deus que é santo. Um Deus que um único pecado na nossa vida seria capaz de nos afastar de Deus por toda a eternidade. Né? Talvez você diga: mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz coisas mais graves, nunca cometi delitos mais graves. Mas todos nós conhecemos as nossas limitações, conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos os nossos pecados. Uma única mentirinha, por pequena que fosse, já seria suficiente para nos afastar de Deus. Um roubo de uma coisa pequena já seria suficiente para nos afastar de Deus. Um pensamento impuro com relação a uma outra pessoa já seria suficiente para nos afastar de Deus. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: somos pecadores e precisamos de um Salvador. E esse Salvador chama-se Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de nos salvar por nossos esforços próprios e nos humilhamos para Deus e dizemos: Deus,
Preciso de Ti, Senhor, preciso da cobertura do sangue do Teu amado Filho Jesus para me salvar. Então, Deus, Ele nos alcança com a Sua graça e com a Sua misericórdia. Nós seremos salvos não pelo que nós fizemos, mas nós seremos salvos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Todas as religiões dizem, faça isso, faça, mas o cristianismo diz, Ele fez. É porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário que nós temos confiança de nos chegarmos ao trono da graça de Deus e com confiança adentrarmos ali e alcançarmos graça e misericórdia de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Você não precisa esperar até morrer para ter certeza se vai ser salvo ou não, né? Os muçulmanos, eles ensinam que quando morrerem, aí tem uma balança, aí vai ser pesada as boas obras e as más obras, e se as boas obras ultrapassarem as más obras, então eles serão salvos. Mas nós não temos que esperar até morrermos para ter certeza de salvação. Jesus pode te dar a certeza de salvação no dia de hoje. Em Romanos 8:1 está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir de hoje você pode ter essa certeza. Não há mais nenhuma condenação para você. Os seus pecados foram apagados e foram jogados no mar do esquecimento. Porque Jesus, com o seu sangue, Ele pregou na cruz a cédula que havia contra mim e contra você, as acusações que haviam contra mim e contra você. Jesus, com o seu sangue, pagou por esses pecados. Jesus comprou esses pecados, comprou essas culpas, comprou essa dívida com o seu próprio sangue. Então, pela fé no sacrifício de Jesus, nós podemos nos regozijarmos, nós podemos nos alegrarmos em pensar que não temos mais nenhuma condenação, que todos os nossos pecados estão perdoados. Somos pecadores, sim, mas somos pecadores perdoados quando entregamos a nossa vida a Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, aproveite bem esse dia, Deus abençoe grandemente, até a próxima vez. Amém.